Vamos agora compreender a resenha, também chamada de recensão. A resenha, ela tem uma aproximação com o resumo. Como é que eu diferencio? Primeiro, o resumo eu compreendo o texto. Eu vou dizer o que o texto diz. A resenha eu interpreto o texto. Eu vou entrar com a minha opinião sobre o texto. Geralmente a resenha, ela começa como uma espécie de resumo. Você vai dizer as partes do texto, você vai pegar umas sequências de frases sobre o texto. Geralmente você busca informações sobre o texto antes de você dar a sua opinião sobre o texto. Só tome cuidado para você não fazer igual no resumo, um apanhado de informações e colar e achar que aquilo ali é uma resenha. Não. A resenha, na verdade, é uma informação crítica. Por isso que é uma redundância. Toda resenha é crítica, tá? O que às vezes as pessoas chamam de resumo crítico, que é igual a uma resenha. Mas sabe que o resumo pode ser um resumo simples ou um resumo expandido. E a resenha, portanto, é uma resenha, toda resenha é uma resenha crítica. Como um texto acadêmico, geralmente você pega um livro, por exemplo, e a partir daquele livro você desenvolve algumas ideias. Então, por exemplo, se fosse eu resenhei esse livro A Revolução dos Bichos, de George Orwell. Veja, eu vou colocando informações, vou lançando mão de resumo, de sinopse, de síntese, de análise, eu vou resenhando o meu texto. Então, geralmente, a resenha ela é um misto do que o texto diz com aquilo que você entende de um texto. Perfeito? E é importante. Quando você for fazer uma resenha, fique atento a duas informações. Primeiro, a resenha descritiva ou informativa. Geralmente, esse tipo de resenha, você busca muito informar o leitor. É parecido com uma sinopse. Então, na resenha informativa ou descritiva, você às vezes retoma o que está dito, tá? E você pode ou não fazer uma crítica, emitir um juízo de valor nesse tipo de resenha. O bom é que você sempre na resenha deixe passar a sua impressão sobre o que você está entendendo daquele texto. Mas também existe a resenha opinativa, em que obrigatoriamente você precisa se manifestar. Então, geralmente, quando você faz análise de um objeto, uma avaliação, uma crítica, você vai levantar elementos do texto e vai dizer se você concorda ou não. Geralmente, a resenha ela exige do leitor uma manifestação. Para ficar bem clara essa diferenciação, eu fiz aqui um esquema para você mais ou menos diferenciar resumo de resenha. Geralmente o resumo você constrói com três perguntas. A primeira pergunta é: do que trata o texto? Qual é o assunto do texto? Segunda pergunta: o que o autor quer dizer sobre esse assunto? Ele é a favor, ele é contra. Isso você vai descobrindo na medida que você vai lendo o texto. Terceira pergunta: quais argumentos o autor utiliza para mostrar o seu posicionamento? Aí ele vai definindo, portanto, uma série de argumentos para formar o juízo dele. Veja, se você conseguir responder essas três perguntas, você já fez o resumo do texto. Agora, a quarta pergunta é o pulo do gato. E você, concorda ou discorda do autor? Nesse momento você vai dar a sua opinião. E é nesta hora que o seu texto deixa de ser um resumo mero para ser uma resenha. Então, veja, as três primeiras perguntas dão a você um resumo. As quatro perguntas já levam você para uma resenha. Tudo bem? Faremos atividades sobre esse tipo de texto para que fique bem mais claro.